inspiração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Meus cumprimentos, senhoras educadores, senhores educadores, queridos pais que estão nos acompanhando neste momento em mais uma atividade da Seichonoye no canal do YouTube. E neste mês tão especial, agradeço por adentrarem ao meu lar para refletirmos este tema tão atual, o medo e suas consequências. Nós queremos agradecer à Superintendência das Atividades dos Educadores da Seichonoye do Brasil, que neste mês de outubro pôde elaborar uma programação especial para homenagear os professores. Muito obrigado, Dr. Luiz Gomes, nosso superintendente, e toda a sua equipe pela confiança. Então, nós, nesse momento tão especial para ressignificarmos a educação. No momento em que as atividades presenciais nas escolas foram substituídas pelas atividades virtuais, nós estamos refletindo essa nova realidade e também a educação. Nós estamos aí vislumbrando essa realidade que trouxe para dentro dos nossos lares a educação, a educação formal. Então estão aí compartilhando os notebooks, os celulares, a internet, pais trabalhando em home office e as crianças acompanhando as aulas, através do computador. E também aqueles que não tiveram ainda a oportunidade, não têm a internet, nem o notebook, nem os celulares. Existem campanhas que professores fazem, diretores de escola, como o nosso diretor, o Paulão lá de Brasília, fazendo uma campanha para angariar celulares para que as crianças possam acompanhar as aulas também, oportunizar para todos essas atividades virtuais. Então, dentro dessa realidade, está sendo fundamental nós refletirmos a questão da educação no nosso país. Então, muito obrigado por essa oportunidade grandiosa. Então, no dia de hoje, eu vou utilizar os livros. Temos aqui 2 livros da coleção A Verdade da Vida, do mestre Masaharu Taniguchi, o volume
7 e o volume 14. E também vou utilizar o livro dos jovens, também do mestre Masaharu Taniguchi, um trecho deste livro. E vamos também mencionar a Sutra Sagrada, Contínua Chuva de Néctar da Verdade, a Sutra para a Cura Espiritual. Então vamos utilizar estes livros na nossa palestra de hoje. Vamos iniciar com o volume 7 da coleção A Verdade da Vida, no item que fala Domine seu mundo mental, na página 124. Então, o mestre Masaharu Taniguchi inicia dizendo o seguinte: o ideal é não nos deixarmos descontrolar por sentimentos negativos, como o medo, a ira, o ciúme, o ódio. Analisando, podemos notar que eles vêm de uma única raiz, o medo. Ficamos agressivos e coléricos por medo de que a nossa existência seja ameaçada. Sentimos ciúme e despeito por medo de perder, de ficar por baixo. Odiamos alguém por medo de que ele nos faça mal. E mais ali na frente, na página 126, no item 11, que fala não seja escravo das preocupações, o mestre Masaharu Taniguchi fala que não é exagero, escreve que não é exagero, que 80% da energia da humanidade está sendo gasta, desperdiçada por causa de preocupações e temores desnecessários. E mais, quando essas preocupações, esses temores vão se acumulando com o passar do tempo, podem constituir-se em doenças de causas psicológicas. E vejam que importante, ele menciona ainda que grandes mestres, pessoas de mentes brilhantes, deixam de expressar suas funções, suas missões, que poderiam ser brilhantes, por conta dessas preocupações desnecessárias que tolhem as suas ações, né? Então ele diz que, em função dessas questões, essas mentes brilhantes que não podem expressar-se, elas estão sendo prejudicadas por medos desnecessários, preocupações desnecessárias. Por que desnecessários? Porque não aconteceram ainda as situações e nós estamos colocando essas situações apenas no nível mental. E aqui no trabalho, ainda no livro Verdade da Vida, volume 7, ele menciona uma questão muito importante, que foi uma pesquisa realizada pelo professor Elmer Goethe e alguns outros cientistas, que comprovaram que o medo, a melancolia, a angústia, a ansiedade, as preocupações provocam a formação de toxinas no sangue. Por que isso prejudica, né, o bem-estar, a felicidade? As pessoas, impede as pessoas de praticarem as verdadeiras ações para as quais elas vieram realizar neste mundo. Então ele vai explicar o funcionamento do nosso cérebro. E ele diz assim: o cérebro é o órgão onde o sangue circula com maior intensidade. Graças a isso, as substâncias catabólicas do cérebro são eliminadas. E ele é suprido com novos nutrientes. Isso está na página 130 da Verdade da Vida, volume 7. Então, o sangue puro, que leva nutrientes e ao mesmo tempo elimina as substâncias catabólicas do cérebro, possibilita a este trabalhar incessantemente, com vigor sempre renovado, sem nunca se cansar, por maior que seja a sua atividade. Olha que maravilhosa a função, a atividade do nosso cérebro.
com vigor sempre renovado, sem nunca se cansar, por maior que seja a sua atividade. Porém, ele continua aqui, na página 131, quando o nosso sangue está carregado de toxinas produzidas por sentimentos negativos, como o medo, a ansiedade, as células do nosso cérebro recebem essas toxinas ao invés de nutrientes. E em tais casos, mesmo os cérebros mais privilegiados não podem produzir trabalhos de grande valor. Daí, nossas funções, nossas atividades ficam prejudicadas por conta de, ao invés de estarmos nutrindo com substâncias necessárias ao nosso organismo, ao nosso cérebro, estamos intoxicando o nosso sangue e, por conseguinte, comprometendo a função do nosso cérebro, né? Reduz toda a nossa capacidade criativa de ver as situações com clareza, né? E podemos fracassar em nossos empreendimentos. Inclusive, essa frustração pode levar à busca de drogas, do alcoolismo, para buscar resolver essas situações que estão aí prejudicadas por conta das nossas próprias preocupações mentais de coisas que ainda não aconteceram, o medo do perigo, o medo de fracassarmos, tudo isso vai intoxicando o nosso sangue. E aqui na Sutra Sagrada, Contínua Chuva de Néctar da Verdade, na página 141, está escrito assim: prossegue ainda o anjo, o corpo carnal não é o teu eu. Não te preocupes com o corpo carnal. Da preocupação nasce o temor, e surgindo o temor, a disfunção do corpo persistirá como reflexo deste temor. O preletor Luiz Gomes, nosso superintendente das atividades dos educadores, está sempre nos advertindo: não utilizem nas suas colocações, nas suas reflexões, a palavra preocupação. Cuidem, porque, como diz na Sutra, da preocupação nasce o temor, e surgindo o temor, a disfunção do corpo persistirá como reflexo deste temor. E agora eu vou contar para vocês uma história que está no livro dos jovens, do mestre Masaharu Taniguchi, e essa história vai ilustrar todas as colocações, todas as reflexões que nós estamos fazendo até este momento. É a história de um samurai errante. O samurai andava pelo país, né? Errante, não é? Viajando daqui para colar, e aconteceu que ele ficou com dificuldades financeiras e até para garantir o seu sustento. Diz a história que naquela época havia um costume: todo samurai que chegasse em uma academia de treinamento de Kendo, a luta de espadas de madeira, né? E esse samurai chamasse para uma luta o mestre daquela academia, ele ganharia uma refeição. Ele, sabendo disso, se dirige à maior academia de Kendo que havia na cidade de Edo, antiga capital do Japão, para garantir a sua refeição. Então ele se dirige para lá e lá no portão chama: ó de casa! E logo vem um dos discípulos do mestre de Kendo, atender o samurai. Então ele se apresenta: sou um samurai em peregrinação pelo país, para aperfeiçoar as habilidades no manejo da espada. Gostaria de lutar com o dono desta academia. O homem que atendeu ficou impressionado. Com o ar destemido do samurai, foi correndo anunciar ao mestre. O mestre estava jantando. Ele diz: mestre, mestre, está aí um samurai que deseja lutar com o senhor. O mestre, então, pediu para conduzi-lo à sala de treinos e logo depois dirigiu-se para lá. O samurai ficou aguardando.
o mestre apareceu, um homem, como diz aqui, alto e forte. Os dois se cumprimentaram e prepararam-se para lutar. Mas o samurai não tomou nenhuma posição de defesa. Manteve-se ali, impassível, segurando a espada na mão direita, mas sem sequer levantar a espada. O mestre ficou surpreso. De início ele pensou assim: parece que ele desconhece completamente a arte de esgrimir. Mas depois ele começou a refletir: não é possível. Se ele fosse uma pessoa inexperiente, viesse aqui me desafiar para uma luta de esgrimas. E assim, ele começou a pensar: ele deve estar simulando alguma coisa para me atrair. E deve ser um exímio espadachim. Mas eu vou tomar cuidado, porque se ele está aguardando que eu assuma uma posição, pode me desferir um golpe fatal e eu perderei a luta. Ele começou a pensar nesse samurai que seria um exímio esgrimista e que estava mantendo essa atitude impassível para, de repente, desfechar-lhe um golpe certeiro. Mas o mestre, assim pensando, foi se tolhendo, foi ficando tolhido. E diz assim: em suma, a sua mente estava perturbada devido ao medo de ser golpeado. Vejam só, ele estava com a mente perturbada devido ao medo. E o samurai se mantinha completamente calmo, inteiramente calmo. Estava querendo era ser golpeado logo para garantir a sua refeição. E assim o mestre acabou ficando imóvel, né? Quantas vezes a gente ouviu esse termo, o medo paralisa? E foi o que aconteceu com o mestre de Kendo. Dir-se-ia que mentalmente, olha só, atenção, dir-se-ia que mentalmente o mestre estava travando uma tremenda luta com esse terrível adversário. Vejam, a luta com o terrível adversário era mental. Ele próprio criara na sua imaginação. Por isso, apesar de manter-se imóvel, a mente estava dominada pelo medo. Logo ele começou a transpirar muito, o coração acelerou-se, ficou com a respiração ofegante e finalmente atirou ao chão a espada de madeira, curvou-se diante do adversário e disse respeitosamente: ao longo de minha carreira já lutei com muitos escultores de artes marciais, mas até hoje não havia encontrado um homem tão destemido e seguro de si como o senhor. Gostaria de saber qual é seu estilo de esgrima. Em que escola o senhor aprendeu? E o samurai errante, muito acanhado, respondeu: meu estilo é a vontade de comer. E contou ao mestre o que estava realmente acontecendo, que ele foi ali apenas para garantir a sua refeição. E o mestre de Kendo, pensando que ele fosse um exímio espadachim, pelo temor ficou sem ação. E aí o samurai disse: agora que o senhor já sabe a verdade, derrote-me logo e me dê, por favor, um prato de comida. O mestre, ouvindo essa explicação, o mestre de Kendo, reflexionou e compreendeu que, sentindo receio, não é possível o correto discernimento das coisas. O que torna agitada a mente provoca a derrota, ao passo que a ausência de medo ou receio mantém calma a mente e torna possível a vitória. Vejam que interessante essa história do samurai errante. Gostaria agora de iniciar a leitura para os senhores e senhoras que estão nos acompanhando, da revelação divina da educação infantil, que encontra-se no livro Educação,
Pedagogia da Seichonoye, no livro A Verdade da Vida, a revelação divina da educação infantil diz assim: muitas mães se preocupam demasiadamente com seus filhos e, consequentemente, lhes transmitem vibrações mentais negativas, prejudicando-lhes a saúde e o destino. Algumas mães são tão apreensivas que não conseguem deixar seus filhos fora do alcance de sua vista, mesmo por um momento. Elas imaginam cenas em que seus filhos estão tropeçando e caindo. Prestar atenção na palavra, elas imaginam cenas em que seus filhos estão tropeçando e caindo, sendo atropelados por um automóvel, afogando-se no mar e etc. Por que não podem proceder de outra maneira, né? Então, nós estamos refletindo até agora como que o medo, o receio, ele vai prejudicando e tolhendo as nossas ações. Vamos agora para a página 161 ainda deste livro, no item 7, que diz assim: que o medo é o fator mais prejudicial para a felicidade do homem, que devemos, portanto, utilizar de todos os meios possíveis para cortar o medo pela raiz durante a infância, já durante a infância, né? Para que esse medo não paralise. O mestre Masaharu Taniguchi diz assim: uma vez que o potencial imaginativo se volte para a direção negativa, vejam lá o que aconteceu com o mestre de Kendo. Ele voltou-se para a situação negativa. Tem um terrível adversário que pode me derrotar. E assim, uma vez que esse potencial foi se dirigindo para a direção negativa, tal como a crença na existência do mal, na existência da infelicidade, das desgraças, do castigo, das doenças, o homem será presa constante do temor e das preocupações e não será capaz de se desenvolver plenamente. Falamos também sobre a questão do funcionamento do cérebro, que, intoxicado pelas toxinas produzidas pelo medo, vão comprometendo o funcionamento do cérebro. Quem não ficaria horrorizado e não se arrependeria de ter plantado sementes de terror na mente de uma criança, quando souber que a psicanálise está demonstrando que todo esse tormento da humanidade, quando examinado em sua origem, é causado pelas histórias de fantasmas, demônios, castigos, contadas levianamente pelos adultos? E as canções de ninar, então? Vamos lá. Bicho papão, sai de cima do telhado, deixa esse menino dormir sossegado. E a outra? Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. E mais outra. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. Tão inocentes, aparentemente, essas canções feitas para a criança dormir. Mas aqui estão 3 personagens, encarnações do medo, personificações do medo. O bicho papão, que é um bicho, um ser que muta, e ele pode assumir qualquer forma, inclusive a do bicho que a criança mais tenha medo. Além disso, é um animal que fica à espreita para ver se a criança não está praticando algum ato de desobediência, né? Alguma coisa errada. Então, ele diz que ele fica embaixo da cama, pode estar atrás da porta ou até dentro do armário. Veja como incute medo uma canção tão aparentemente inocente, mas que fala desse bicho papão que papa as crianças. E essa do boi?
incutindo medo até dos animais, falando de um boi da cara preta assustador, né? Todas essas músicas estão associadas ao medo. E a Cuca, então, é uma bruxa velha, horrenda, tem cabeça de jacaré, unhas enormes e uma voz assustadora. O que a Cuca faz? Ela também rapta as crianças que não querem dormir. Então, esses personagens, e aí tem o Homem do Saco também, que assustam as crianças para dizer, olha, se você não obedecer, se você não estudar, se você não dormir no horário, se você... E a criança acaba se tornando uma criança aparentemente obediente, aparentemente boazinha, porque nelas está incutido o medo. Mas o mestre Masaharu Taniguchi diz assim, que a criança que está sendo criada com base no medo, ela pode até se tornar obediente, boazinha, como eu disse aparentemente, mas isso só servirá para debilitar esta criança, só para debilitar esta criança. Vejam, se o nosso cérebro fica comprometido, muito mais o cérebro de uma criança, né? Vai se debilitando, impedindo que ela expresse, que ela manifeste a sua verdadeira natureza. Então agora nós vamos trabalhar a questão de como a educação da vida, como a pedagogia da Seicho Noye vê essa situação e como o mestre Masaharu Taniguchi nos ensina a extirpar o medo pela raiz. Extirpar o medo pela raiz. Até esse medo que já está incutido nas crianças desde a sua infância. Então, o mestre Masaharu Taniguchi diz assim, que existem 2 métodos para nós extirparmos o medo. O primeiro deles, que afirma o bem, unicamente a existência do bem. E o segundo método, que nega a existência do mal. Desta forma, ele diz que as 2 coisas juntos, os 2 métodos, é que vão produzir o resultado completo. Então, eu afirmo a existência única do bem e nego a existência do mal. A existência do mal. O mal não existe. Então, o que afirma a existência do bem? Vamos compreender isto à luz do ensinamento da Seicho Noye. Na página 160 ainda e 161 do livro do volume 14 da coleção A Verdade da Vida, Educação. Diz assim, façamos nossos filhos acreditarem que são filhos de Deus e que Deus, Pai, com sua força onipotente, orienta-os sempre com perfeição, guia-os para o caminho do desenvolvimento infinito e protege-os infalivelmente na mais adversa das situações. Então, inicialmente, vamos mostrar para as nossas crianças, com a educação já desde a infância, que devem acreditar num Deus Pai amoroso. Não de um Deus Pai que castiga, que como o bicho-papão ou a cuca fica à nossa espreita, observando nossos atos para depois nos impor um castigo. Esse Deus não existe na Seicho Noye. O Deus que a Seicho Noye prega é o Deus único, criador do universo, mas é o Pai amoroso, a Mãe amorosa, Deus Pai, Deus Mãe, que nos protege sempre. Um espírito que não perde as esperanças, nem se perturba em circunstância alguma, um espírito que consegue manter-se sereno, confiando totalmente na providência e que consegue reerguer-se toda vez que cai, tal espírito nasce vigorosamente a partir dessa imagem de um Deus Pai amoroso e perfeito, imaginado e gravado na mente durante a infância. Então vejam, imaginado e gravado na mente. Então, ao invés de gravarmos imagens assustadoras, vamos gravar essa imagem amorosa de Deus. Como podemos ver,
o hábito de venerar a Deus desde a infância é importante no desenvolvimento da pessoa. Façamos as crianças imaginarem a Deus como um ser que as protege. Não devemos fazer com que elas temam a Deus. Façamos acreditar que Deus é seu Pai. Façamos com que elas imaginem um Deus amoroso que as protege com sua força onipotente. Então, esse é o Deus que a Seichonoye ensina, que a Seichonoye prega para extirparmos o mal. E assim, afirmando a existência do bem, desse Deus amoroso, vamos para o segundo método, a negação do mal. A negação do mal. Como praticar essa negação do mal? Na página 164, diz assim: seja através de um conto de fadas ou uma história instrutiva, nunca se deve ensinar às crianças a prática de boas ações em virtude do temor do bicho-papão, do diabo, do castigo do inferno, etc. E complementando aqui do bicho ou de uma cara ou de um boi da cara preta, a mente da criança que imagina a existência do diabo ou do bicho-papão ficará impregnada de imagens do mal. Ficará cheia de impressões torcidas e deformadas. E aqui nesse ponto, nesse aspecto, nós estamos até agora falando da imaginação que a nossa mente imagina, que a nossa mente cria. E precisamos conhecer que o funcionamento da nossa mente existe através de algumas leis mentais. E nesse aspecto, uma das leis, e que é uma lei que o próprio Jesus Cristo nos ensinou, diz assim: seja feito conforme você acredita. Seja-te feito conforme credes. Não é verdade que Jesus nos ensinou isso? Então, se nós gravamos na mente de alguém ou de uma criança essas imagens distorcidas, são essas imagens distorcidas que vão criar as situações concretamente na vida das pessoas. As imagens gravadas na mente influem decisivamente na formação da personalidade e nos acontecimentos que vão se expressar ao seu redor. Então é preciso tomarmos o cuidado. E a outra lei mental, que complementa também essa, que é a lei de atração dos semelhantes. Então aquilo no qual nós acreditamos é aquilo que vai se manifestar na nossa vida. Quanto mais a pessoa imaginar o mal, mais tenderá para o mal. Se a pessoa pensar no fracasso, atrairá situações de fracasso para a sua vida. Se acreditar no perigo, aparecerão as situações perigosas na sua vida. Vejam como que as leis mentais influenciam na formação da personalidade, nos acontecimentos, no nosso destino. E por desconhecermos essas leis, acreditando no mal, fazemos com que o mal se manifeste na nossa vida. E dessa forma, a humanidade nunca terá paz. A humanidade continuará sendo levada a situações de sofrimento, de desespero, a situações de angústia, de ansiedade, de medo que até agora vem permeando as mentes. Portanto, não se deve imprimir na mente da criança imagens deformadas, coisas desagradáveis ou figuras horríveis, enfim, o mal. E assim, através desse método de negar o mal, nós vamos eliminando definitivamente o medo, extirpando o medo pela raiz, como o mestre Masaharu Taniguchi nos ensina. Precisamos estar atentos ao que os nossos filhos assistem na televisão, na internet. Nós estamos sempre observando que os filmes que passam mostram sempre essa dicotomia do bem contra o mal. Não é verdade? Os super-heróis do bem estão sempre combatendo o mal. Mas aí está pressuposta a existência do mal. O bem vence, mas o mal está sendo reconhecido. Enquanto houver essa luta do bem contra o mal não desaparece. E os games, vamos tomar cuidado com os games.
aqueles jogos que ensinam as crianças a lutar, a matar, a utilizar armas, a vencer através da luta, da arma, da morte. Isso está sendo impregnado na mente dos nossos jovens, das nossas crianças. Como nós vamos extirpar o mal? Fazendo com que o mal esteja aí na imaginação de todas as mentes. Então é preciso tomarmos bastante cuidado com isso. Se desejarmos realmente extirpar o mal pela raiz de tudo aquilo que nos torna medrosos, temos que eliminar esses personagens que na mente das crianças, na mente dos adultos, vão trazendo somente a infelicidade e a desgraça para a humanidade. A criança deve ser orientada sempre no sentido de que ela se torne uma pessoa maravilhosa, boa, mas não pelo medo, não obedecendo porque ela tem medo de um castigo, tem medo do mal. Então vamos extirpar essa raiz da forma correta. Vamos utilizar esses métodos que o mestre Masaharu Taniguchi nos ensina, afirmando esse Deus amoroso e negando a existência de todo o mal. Existe também, eu li no livro Guia da Educação no Lar, do mestre Masaharu Taniguchi, que ele menciona, e eu acredito que é um momento oportuno para mencionar essa questão. A higiene, importantíssima, nós devemos sim ensinar às nossas crianças os métodos de higiene. Lavar as mãos antes das refeições e etc. E nesse momento, quando acontece a pandemia, estamos aí visualizando novos métodos de higiene, cuidados que antes não tínhamos, não é? Uns com os outros, cuidados uns com os outros, né? Os buffets nos restaurantes que ficavam descobertos, agora estão sendo cobertos com o devido cuidado, para não cair o cabelo, para não ter uma tosse, alguém que vai contaminar às vezes até as comidas. Então, apesar disso, de nós termos que ensinar a higiene para as crianças, não devemos infundir nas crianças o medo de um inimigo invisível, micróbios, bactérias, vírus, que podem nos atacar a qualquer momento e nos fazer mal. Então, muito cuidado com a forma como a gente conduz os ensinamentos para as crianças sem produzir as fobias, não é? E dentro do ensinamento da Seicho Noye, então, nós vamos ensinar algumas práticas que são importantíssimas para que as nossas crianças vão sendo conduzidas para esse caminho da afirmação do bem. Primeiro lugar, que nós sempre estamos ensinando nas nossas atividades da Seicho Noye, a prática fundamental e mais importante, a meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan para visualizarmos esse Deus amoroso, nosso Pai, nossa Mãe amorosos, Deus Pai e Deus Mãe. É através da meditação Shinsokan que vamos colocando dentro de nós, reconhecendo melhor dentro de nós esse Deus maravilhoso. E a meditação, vejam, a prática da meditação de um modo geral já está há muitos anos sendo infundida em algumas escolas por todo o Brasil e também em empresas, né, para os funcionários das empresas. E tem sido comprovados resultados muito benéficos no aprendizado das crianças nas escolas, na calma, no foco do aprendizado, né, na concentração mental e nos funcionários das empresas, a melhoria no relacionamento entre os funcionários, na criatividade e também até na melhora da imunidade das pessoas. Então, como a meditação é importante. E ainda mais a meditação Shinsokan, que nos faz visualizar o Deus grandioso que está dentro de cada um de nós, né? E também podemos, nós na Seicho Noye, falamos das leis mentais, as palavras, o uso das palavras
para trazer um destino cada vez mais feliz. Então falamos do elogio, né? Mencionamos a prática do diário de elogio, do diário de relógio de sol, para escrevermos somente as coisas boas que acontecem na nossa vida, e palavras de autossugestão. Então, aqui nesse momento, eu gostaria de contar para vocês também mais uma história importante, que é a história do menino Sam, para ver como que a palavra tem o poder na formação do caráter, da personalidade e fazermos expressar o gênio que está em cada uma das crianças, em cada uma das pessoas. Então, o garoto Sam, diz a história, um garoto que era considerado terrível. Ele era terrível na vizinhança, ele era terrível na escola, ele dava muito trabalho para os professores, ele levantava a saia das meninas. Imaginem a situação. E na vizinhança, ele era o terror, né? O Sam era o terror. A ponto de, vejam só, a mãe chegar a dizer para as vizinhas que ele não era seu filho legítimo, que ele tinha sido achado num cestinho embaixo de uma ponte na beira do rio. Imaginem uma criança crescendo com essas palavras de repulsa, de rejeição, né? Palavras de rejeição. Ele não é nosso filho. Ele foi encontrado em um cestinho. E aí o Sam foi crescendo dessa forma. E além disso, ele tinha, além desse hábito de levantar a saia das meninas na escola e outras atitudes, ele começou a tirar o dinheiro escondido, o dinheiro dos pais, para comprar muitos doces para os amigos, mas tirava o dinheiro dos pais. E outra coisa que fazia muito ele sofrer era fazer xixi na cama. Meu Deus, o Sam vivia com muito medo porque ele apanhava praticamente todos os dias. E no desespero, ele às vezes forrava a cama com papel para enxugar o colchão. Às vezes ele ia dormir em cima daquele xixi para secar logo e ao amanhecer não estar mais o colchão molhado. Teve um dia que ele escondeu o colchão dentro do armário, mas o pai encontrou e ele apanhou do mesmo jeito. Então vejam com que sofrimento essa criança foi sendo criada na infância, que imagens o seu cérebro foi recebendo, seu subconsciente foi recebendo. Até uma noite em que o Sam disse assim, bom, eu hoje não vou dormir, eu vou esperar ficar com vontade de ir ao banheiro, aí eu vou ao banheiro, faço xixi, volto para a cama e durmo tranquilamente. E foi o que ele fez. Ficou acordado, deu vontade de ir ao banheiro, foi ao banheiro, voltou e dormiu tranquilo. Mas que surpresa quando acordou de manhã. Na verdade, ele não havia ficado acordado. Ele havia dormido. Claro, ele não aguentou ficar acordado. E fez xixi na cama novamente. Então essa era a situação, era a forma. E sempre sendo tratado de forma, sendo chamado de terrível, que você se parece com fulano de tal, que era um bandido considerado o maior bandido do Japão. E com essas palavras negativas, ele foi sendo criado. E aí, claro, a situação não melhorava, porque ele era reconhecido como tal, como diz a lei mental, seja feito conforme acredita. Até o dia em que o irmão mais velho dele, que já não morava mais com a família, morava em Tóquio, veio à casa dos pais e ele entrou dentro de casa, o Sam, e escutou uma conversa entre o irmão mais velho e a mãe. E a mãe, como sempre, fazendo as reclamações. Porque o Sam faz isso, o Sam faz aquilo, e o Sam, eu não aguento mais, já não sei o que fazer com ele. E aí o irmão, ele ouve o irmão bater na mesa com força e gritar, chega, mamãe! Todo garoto inteligente precisa ser um pouco travesso. Quando o Sam escutou essas palavras, nossa, o garoto inteligente precisa ser um pouco travesso. Sou muito inteligente. E ele saiu para fora, pulando de alegria e foi brincar.
pulando de alegria e repetindo: todo garoto inteligente precisa ser um pouco travesso. E a partir desse dia, a vida do Sam mudou completamente. E o seu irmão foi acompanhando a evolução dele, lhe ensinando práticas de autossugestão que foram desgravando da mente dele os aspectos negativos de outrora. Quem é o Sam? É o nosso pedagogo da Seicho Noye, mestre, discípulo do mestre Masaharu Taniguchi, professor Keio Kanuma, que foi diretor de escolas, orientador de pais, educadores, e ele dizia que toda essa tristeza pela qual ele passou na infância foi o santuário da sua alma, que o transformou num grande pedagogo para ajudar as crianças que sofreram ou que sofrem como ele sofreu. Então ele escreveu essa história nesse livro, Ensinando e Disciplinando os Filhos. E aqui eu vou ler para os senhores, para as senhoras, a mentalização que ele aprendeu com o irmão. Se quiserem fechar os olhos agora e acompanhar, e até acompanhar em voz alta, como diz essa mentalização: tenho a mente e o corpo saudáveis. Tenho a mente e o corpo saudáveis. Tenho a mente e o corpo saudáveis. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Sou filho de Deus. Sou capaz de realizar qualquer coisa. Sou forte, sou bom. Vivo alegre e feliz. Muito obrigado, muito obrigado. Então, essas mentalizações são importantíssimas para ir gravando na mente das crianças o bem e a sua capacidade infinita. A sua capacidade infinita. E para irmos concluindo, vamos retomar aqui a revelação divina da educação infantil, que começamos a leitura e vamos agora finalizar a sua leitura. Diz assim: elas se inquietam, elas, as mães, que ficavam imaginando cenas em que os filhos estavam sofrendo alguns perigos terríveis, elas se inquietam dessa maneira porque consideram suas crianças como filhos dos homens, em vez de considerá-los filhos de Deus. Os filhos de Deus são criados por Deus, e os filhos dos homens são criados pelo homem. Quem pensa que seus filhos são filhos dos homens, terá de viver preocupado a vida toda para criá-los. Porém, quem os considera filhos de Deus, respeita-os e cuida deles com todo zelo, mas sem preocupação alguma, pois sabe que Deus os está protegendo. Se alguém pensa que pode manter seus filhos vivos por meio de sua força humana, tente ficar velando por eles dia e noite sem dormir. Certamente não o conseguirá. E é a força de Deus que faz as crianças viverem mesmo enquanto os pais dormem. Revelação divina da educação infantil. Então, cuidar dos nossos filhos com zelo, mas sem preocupação, porque eles são filhos de Deus e são criados por Deus. Assim nós vamos concluindo essas nossas reflexões com esse tema, o medo e suas consequências, e queremos convidá-los já a partir deste momento para acompanhar a roda de conversa sobre este tema que nós vamos realizar logo mais na outra atividade, ainda neste dia de hoje, às 20 horas. Então vamos participar dessa roda de conversa, aprofundar todas essas questões que foram colocadas aqui neste momento. Quero agradecer a participação de todos até agora, nas nossas reflexões, mas para encerrarmos, eu quero convidá-los ainda para uma prática bastante simples, que também está proposta aqui na Sutra Sagrada, Contínua Chuva de Néctar da Verdade, Sutra para a Cura Espiritual, aqui na página 121. Esta sutra diz assim, nesse trecho: o segredo para serenar a mente está em agradecer a tudo,
com um sincero muito obrigado. O segredo para serenar a mente está em agradecer a tudo com um sincero muito obrigado. Então, quero convidá-los agora a realizarmos essa prática da gratidão. Juntos, repetirmos por alguns instantes as palavras muito obrigado. Então, vamos fechar os olhos, nos colocar em posição de oração ou numa posição confortável que queiram aí nos seus lares, né, unindo as mãos diante do rosto ou deixando as mãos mesmo sobre os seus móveis. Enfim, fique numa posição confortável para nós praticarmos fazermos este ato de gratidão. Então vamos iniciar. Muito obrigado, 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 muito obrigado. Fim da prática, podem abrir os olhos,
desfazer a posição de oração. Muito obrigado a todos e a todas. Desejo-lhes felicidades e um destino cada vez melhor, cada vez melhor. Muito obrigado e até logo mais na nossa roda de conversa às 20 horas do dia de hoje. Muito obrigado. E lembrando também a todos e a todas que os livros que nós utilizamos na palestra de hoje, os 2 livros da coleção A Verdade da Vida, do mestre Masaharu Taniguchi, o volume 7, Vida Cotidiana, e o volume 14, Educação, bem como o livro dos jovens, também do mestre Masaharu Taniguchi, e o livro que eu citei do nosso pedagogo Keio Kanuma, Ensinando e Disciplinando os Filhos, podem ser encontrados na livraria virtual da Seicho no Ie. Atenção para o site www.livrariasni, tudo junto, livrariasni.org.br. E para aquelas pessoas que desejarem receber uma orientação pessoal ou algum esclarecimento a respeito do sagrado ensinamento da Seicho no Ie, dirijam as suas perguntas ao e-mail. Atenção, e-mail, pergunte ao preletor, tudo junto, pergunte ao preletor, @sni.org.br. Muito obrigada. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.